revela a admiração que sentia pelo amigo. Rubem Alves, amigo dos ipês, semeador de ousadias, um filósofo contador de histórias. Por favor, aplaudam César Nunes. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por essa apresentação, Adriana. Acho que vou ficar em pé. Eu agradeço muito a oportunidade de voltar a Ribeirão, de estar novamente na Feira do Livro. Eu parabenizo essa cidade por manter essa feira com o mesmo vigor, diante de todas as contradições da realidade, fazendo 15 anos. Parabenizo por celebrar o livro e parabenizo por colocar um tema, que é um tema histórico, sociológico, o encontro entre os tempos. E acho que o tempo, a gente só percebe o tempo quando a gente materializa a cultura. O livro talvez seja o maior organizador do tempo, porque eu vivo de dar aulas de Platão, e se Platão não tivesse escrito as suas ideias, talvez a gente tivesse que inventar a roda, descobrir o fogo. Então o tempo se revela e se materializa através dos livros, das obras de arte, através da ciência, através do conhecimento. E o ser humano é, para mim, aquele que se rebela contra o real. Quando a gente começa a se rebelar contra o real, a gente começa a se humanizar. Aquele que não aceita a ditadura do real. Então aí que a realidade se supera pela atuação humana. Eu parabenizo a realização, parabenizo a equipe da Fundação Feira do Livro, a cidade, aos escritores, aos homenageados. E o meu papel hoje é falar do professor Rubem Alves. Eu encontrei-me com ele em diversas situações da minha vida, muitas semelhantes e outras, às vezes, discordantes. Mas nós, de uma relação de professor e aluno, nós constituímos uma relação de amigos. E eu me lembro do prefácio do livro dele que mais me encantou, Conversas com Quem Gosta de Ensinar, de 1981, onde ele dedica a dedicatória aos meus alunos que se tornaram amigos. É só essa a dedicatória do Rubem Alves. Eu quero, como categoria para tentar explicar o que eu penso do Rubem Alves, eu quero dizer dois conceitos. Eu acho que para a gente analisar o nosso país, nós temos que superar os olhares tradicionais. O olhar mais tradicional sobre o Brasil é olhar o Estado e a política. Primeiro, o Brasil foi capitania hereditária, sem que povo aqui houvesse. Foi governo geral, foi império, os dois únicos impérios nas Américas. Foi república. E se a gente perguntasse ao dolorido e sofrido povo brasileiro o que é república, por condições sociológicas, a maioria responderia no máximo que é moradia de estudante. Porque nós estamos distante do fundamento de um poder. Nós temos estruturas políticas rígidas, mas não temos um debate político. A discussão, a tolerância, a diversidade própria dos países liberais. Entre nós foi o autoritarismo, quase o totalitarismo absolutista, que forjou e mesclou as barras da cultura entre nós. Então, quando alguém se alinha com o governo, diz que o governo vai bem. Quando não se alinha, diz que vai mal. Mas ele só olha para a análise política. Não podemos ser ingênuos e acreditar que a análise política possa ser descurada, mas ela não pode ser única, exclusiva. Outros, ao olhar o segundo olhar tradicional, olham para a economia. E aí dizem, a economia vai bem, a economia vai mal, de acordo com as suas posições diante dela, quase sempre mais singulares do que coletivas. E aí, também esse olhar é fundamental para entendermos o Brasil, mas não é, a meu ver, ainda o olhar revolucionário. Tanto a economia quanto a política são demiurgos da sociedade. Mas eu queria convidá-los para pensar o Rubem Alves
entender a famosa metáfora de Guimarães Rosa, a terceira margem do rio, a sociedade civil brasileira, que tanto foi estudada, analisada na Feira do Livro do ano passado, no qual tive a honra de participar organicamente. Eu tenho lutado para que a gente enxergue a sociedade civil brasileira para além da cultura e da economia, e não condicionadas por essas duas estruturais dimensões. Uma sociedade civil que avança, uma sociedade civil que começou a debater, às vezes mais conflituosamente do que eu esperava, hoje até em alguns lugares agressivamente, mas ninguém precisa derrubar o governo por causa disso. A gente pode continuar fazendo os processos jurídicos regulares, mas temos que encontrar o consenso a partir do diálogo e a partir da disposição para a vida de todas as pessoas, da diferença, e não da unicidade, do dogma e do autoritarismo. Porque se há alguém que viveu o sofrimento do dogma e do autoritarismo, foi Rubem Alves. Rubem Alves, mineiro, nascido em 15 de setembro de 1933, na Serra da Boa Esperança, em Minas Gerais. Um homem que tinha posses, um homem que lidava com a agricultura, uma família da aristocracia latifundiária, e que perde nos anos 30 em razão da industrialização e em razão da crise do governo Getúlio Vargas, perde a sua riqueza, as suas posses, e tem que migrar logo para o Rio de Janeiro, deixar o campo, deixar as visões aristocráticas, deixar aquele mundo constituído a partir da forma de viver que a aristocracia tivera reconhecido sobre si. Rubem Alves, ele tem que viver primeiro a crise da família e da economia. O que ele diz? Me faz sempre voltar para dentro de mim mesmo. Eu descobri mundos que eu não sabia dentro de mim mesmo, em uma das suas mais belas crônicas, né? Eu me refugiei em mim mesmo. Essa busca que o menino tem que fazer. E ao chegar com a família no Rio de Janeiro e ao estudar, Rubem Alves, em várias das suas crônicas, diz: eu me sentia marginalizado, me chamavam de caipira pelo meu sotaque mineiro, eu não encontrava nas pessoas nenhuma ressonância, porque eu as via diferentemente. E ele dizia: refugiei-me na religião e busquei a música para consolar a minha alma. E aí Rubem Alves reporta Platão: a música é o consolo da alma. A filosofia é encontrar a sinfonia da deusa da alma, a musa, e não da razão. A razão é diferente do que a própria alma. E o Rubem então busca nessa sua voluptuosa vontade de viver. Ele busca na religião, busca na arte. Dizia várias vezes, e eu tive a oportunidade de tê-lo como professor por 8 anos, e depois eu fui colega do departamento e tive a honra e ao mesmo tempo a tristeza de representar a Unicamp na sua cremação, porque eu era o chefe do departamento que tinha que acompanhar esse momento em nome da universidade. Então estive com o Rubem Alves em diversos momentos. Tivemos aulas, debates, bancas, eventos, lançamento de livros e outras tristezas, rupturas, perdas coletivas e pessoais. E eu tentava entender o Rubem Alves, tentava ligá-lo a todas as coisas que eu via no mundo, e tive a honra e a alegria de poder fazer sempre uma homenagem onde eu pudesse estar, tentando materializar aquilo que me atraía na figura do Rubem Alves para a minha vida e para a minha atuação. Se por um lado Rubem Alves viveu o dogmatismo de uma compreensão da crise econômica que ele passou, nós vamos entender que no Rio de Janeiro, depois de muitas conversas com a sua família, ele decide
pela admiração que tinha com Albert Schweitzer, ele decide aproximar-se muito mais da formação luterana e da formação praticamente calvinista, porque ele acompanha e busca então a carreira, a formação para ser um pastor da igreja presbiteriana. E aí ele veio para o Seminário do Sul, que é Campinas, onde ele faz toda a sua formação, no momento em que o Brasil vivia uma tensão, os anos 50, e o Rubem Alves vai trabalhar nos anos 50 uma formação plenamente teológica, de sólida base. Eu, noutro momento, já aluno da Unicamp, tive a honra e também a alegria, os meus olhos nunca esqueceram isso, quando Leonardo Boff escreveu um livro, Igreja, Carisma e Poder, e que o Papa João Paulo I colocou sobre ele uma punição, chamando que é uma admoestação, que ele devia recolher-se ao silêncio obsequioso, que era parcial. Eu me lembro que na Unicamp, o Frei Leonardo Boff, ainda continuava como Frei Leonardo Boff, veio à Unicamp, e não havia lugar na Unicamp para acolher tantos alunos que queriam ver o Frei Leonardo Boff. E aí ele teve que falar no refeitório da Unicamp, uma coisa parece medieval, né? E estava o Frei Leonardo Boff para falar para os meninos em cima das mesas, mais de 2.000 pessoas, e do lado direito dele Paulo Freire e do lado esquerdo Rubem Alves, né? Então eu vi essa cena e ela me encanta, porque eram dois educadores, um filósofo e um educador, um profissional de direito, porque Paulo Freire era formado em direito, e um profissional de teologia, que o doutorado era de teologia, a defender um frei na Universidade Estadual de Campinas, né? Parecia uma cena daquelas que atravessa o tempo. E o Rubem Alves, naquele momento, me encantou ao dizer: eu também já vivi o sofrimento dogmático. Eu, num tempo da minha vida, entreguei-me a pensar sobre Deus e a escrever sobre Ele, mas encontrei maior acolhimento nas pessoas mais simples, porque a minha própria igreja, testemunhou Rubem Alves, foi aquela que cortava na minha carne as autonomias e possibilidades de liberdade que eu queria dar para o nome de Deus, né? Ele dizia: a religião quase sempre é a morte de Deus. Muitas pessoas que seguem a religião de maneira cega, diz ele, têm tanta certeza que Deus existe que se postam como despachantes dele na terra, então não fazem a experiência da fé, porque a fé supõe a dúvida, e quem não tem dúvida sobre Deus não tem fé, pode ter cargo religioso, dizia Rubem Alves. Isso me assustava, e eu eviscerava, porque eu ainda estava vinculado à igreja, ao seminário, e ele dizia: se você quiser encontrar Deus, você tem que descrer das religiões, né? E o Rubem Alves me incomodava, né? Ele dizia: quem todo dia se posta a falar de Deus como seu despachante, não vive a experiência de Abraão, que não tendo filho nenhum, um dia contempla as estrelas, e Deus lhe disse: a sua descendência será maior do que essas estrelas, e depois lhe dá um filho, e um certo dia lhe diz: prepara a pedra para o sacrifício, leva teu filho. E ele leva o filho, e o menino pergunta: mas pai, onde está o cabrito para o sacrifício? Ele diz: calma. E Deus diz: sacrifica teu próprio filho. E aí Rubem Alves ensinava baseado em Kierkegaard. Ele ficou cheio de dúvida: será que Deus quer que eu sacrifique o filho? Ele que me deu na minha velhice, e a promessa da minha herança? Não foi um demônio que me inspirou? Não foi um demônio que me fez pensar isso? Talvez não seja melhor não fazer. Mas depois no coração ele diz: não, eu reconheci que era a vontade de Deus, eu vou fazer. E ao descer o punhal, o anjo segura e diz: porque acreditaste, serás pai de uma grande nação. Tiveste dúvida, mas acreditaste. A fé só pode nascer da dúvida e não da certeza.
aqueles que precisam de provas materiais para chancelar os milagres, não tem fé, porque é a ciência que está dando a chancela. Quem tem fé é aquele que crê no absurdo, afirmava Rubem Alves. A fé supõe a existência e a não existência de Deus. Só pode acreditar em Deus quem tem dúvidas. E o mérito da fé nasce da dúvida, não da certeza. A dúvida contra toda certeza. Isso me ensinava Rubem Alves e me deixava dias e dias e noites assustado com as ideias que vinham dele. Rubem Alves trabalha a experiência de Abraão, é a materialidade da fé, porque você tem que correr o risco de perder o que você tem de maior riqueza, que é o seu filho na sua velhice. Mas você tem que, em última instância, escolher. A fé não é uma evidência, a fé é uma escolha. Eu escolho crer, porque provar que Deus exista e que Deus não exista são duas categorias da ciência. Eu não posso falar de fé com categorias da ciência. Isso me ensinava Rubem Alves nos bancos da escola. E isso me fez ser uma pessoa que deixou 14 anos de uma trajetória de seminário, 14 anos de uma trajetória litúrgica e dogmática, para começar a olhar a dimensão da fé um pouco divorciada ou diferenciada, no mínimo, para ter mais respeito da experiência religiosa no sentido confessional estreito. Rubem Alves também dizia em muitas das suas aulas que em 59, quando Rubem Alves está se casando em 59, ele muda para o Rio de Janeiro em 45, na Segunda Guerra, entra no seminário e estuda de 53 a 57, e em 59 se casa. Em 59, quando ele se casa, eu nasci em 59, e aí, ao casar-se, ter os 3 filhos, que lhe deram toda a alegria, das quais ele marcadamente inspira-se para fazer as suas grandes obras. Rubem Alves faz da experiência amorosa familiar a primeira escola, e aí a família como primeira escola, e ele sempre luta para que a escola seja uma grande família, a família que contém os laços humanizadores mais importantes. Eu sempre estudei um pouco da teoria crítica frankfurtiana, e Habermas diz que há instituições do mundo da vida e há instituições do mundo do sistema. O mundo da vida é baseado no amor, na gratuidade, na generosidade, no nome, na sua existência, na compaixão, e o mundo do sistema é o contrato, o mundo do sistema é a produtividade, o mundo do sistema é o controle, o mundo do sistema é a competição. E o Habermas diz: a escola começou como instituição do mundo da vida, mas hoje está toda alienada para o mundo do sistema. Ela devia ser um lugar das relações humanas mais profundas, e ela é hoje colonizada pelos valores do mundo do sistema: produtividade, hierarquia, controle, performance, desempenho. E o Rubem Alves lutava para que a escola fosse espaço do mundo da vida, das crianças, dos afetos, dos amores, das perdas. Ele dizia: eu queria que o professor não ensinasse nada, ensinasse a olhar a beleza da vida, ensinasse a olhar os sóis. E uma das palestras mais memoráveis que eu ouvi dele, ele conta a história do galo que todo dia cantava e o sol nascia. Na hora que o sol nascia, o galo cantava, o sol nascia, e o galo passou a ser o mais poderoso de toda aquela fazenda, porque todo mundo achava que o sol nascia porque ele cantava. E um dia ele perdeu a hora, dizia o Rubem Alves, e o sol nasceu, E quando ele acordou, o sol estava lá, e todo mundo riu do galo que acordou, foi cantar, mas o sol já tinha nascido. E o peru, dizia o Rubem, e fazia-nos todos rir, foi aquele que soltava maiores e maiores gargalhadas, E aí o galo, entristecido, pensou e sofreu, e no outro determinado dia ele voltou a cantar e o sol nasceu, e o peru novamente sarcástico passou e disse: ô galo, por que você está cantando? Nós sabemos que o sol nasce independente de você cantar. Ele disse: porque eu, depois do sofrimento que eu tive, eu achava que eu cantando o sol nascia,
agora depois de entender tudo, eu sei, eu estou cantando porque o sol nasce, por um dia a mais que tem. E eu aprendi novamente a cantar exatamente porque o sol nasce. Eu aprendi das coisas que aconteceram comigo. E o Rubem era esse filósofo do cotidiano, filósofo do dia a dia. E como filósofo, ele, me parece, deu um caminho para a educação. A primeira grande formação do Rubem Alves é a literatura, é a experiência amorosa da família, a relação plena dele com a mãe e com o pai. Esse é o elo fundante da formação do Rubem. E depois, a experiência religiosa. Ele, em 63, ele vai estudar e faz o mestrado, e quando vem para o Brasil, a ditadura militar se implantara fazia 3 meses. E a dissertação de mestrado dele é uma das mais belas peças que eu já li. Por quê? Porque ele diz que era preciso entender o Deus dos oprimidos. Tudo o que a teologia da libertação constituiu depois, com muitas singularidades, tem um pouco da inspiração da teologia da humana esperança do Rubem Alves. Ele diz: Deus é uma força que nos ajuda a superar as condições da nossa existência. Por isso ele nos faz ter força. Só é possível crer em Deus quem está em situações dolorosas e difíceis. Outra vez o Rubem Alves descreve: eu tive uma formação relativamente reconhecida na área de filosofia, mas uma aula do Rubem Alves eu não esqueço mais. O dia que ele explicou a essência do cristianismo de Ludwig Feuerbach, ele diz assim: existe uma frase que todo mundo diz do Marx, e é verdade, e eu não aprendi com professores marxistas, aprendi com o Rubem Alves. A frase que diz: a religião é a obra do povo. Mas as pessoas esqueceram de ler o começo da frase, que é onde eu me apego, dizia ele: a religião é o suspiro da criatura oprimida, vírgula, a religião é a obra do povo. Eu quero me apegar na primeira parte, o suspiro da criatura oprimida, para superar as condições de supressão e de repressão. Nessa seu ensaio de mestrado, o Rubem Alves tem uma das mais belas interpretações. Ele diz, de maneira proto-científica e metafórica: os dinossauros, as lagartixas, os dinossauros e os escaravelhos, os dinossauros e as baratas são do mesmo tempo, mas os dinossauros não conseguiram sobreviver com as mudanças climáticas, e os pequenos estão, e ele termina o seu texto: os pequenos herdarão a terra, os pequenos permanecerão, né? Então, a coragem metafórica, a coragem reflexiva e a grandeza de articular a teologia com as condições foi um dos germes mais importantes de uma revitalização da teologia mundial, a teologia da libertação. Eu, que fiquei 14 anos no seminário, sabia que no mesmo quarto do Concílio Vaticano II, no mesmo quarto, ficaram 2 teólogos, um alemão e um latino-americano. O latino-americano, Leonardo Boff; o alemão, o Ratzinger, Joseph Ratzinger, né? Os 2 ficaram no mesmo quarto do Vaticano. Um virou papa, o outro foi expulso. Agora, onde é que estão as ideias de Leonardo Boff? Num papa que se chama Francisco, num papa que pede para a igreja sair, num papa que dialoga com as pessoas, num papa que está quebrando os fundamentalismos, quando lamentavelmente no Brasil nós estamos assistindo o crescimento de fundamentalismos medíocres, né? Um papa que quebra fundamentalismos históricos, e a gente vê num país, às vezes tão aberto, um renascimento dramático, induzido por pessoas de má fé, para a produção de um fundamentalismo chamado estreito, oco e obscuro, que a gente vê em alguns tópicos que nós vemos recentemente. Eu acho que o Rubem Alves, como um intelectual, ele se materializa quando as ideias dele, de Leonardo, de Juan Luís II, de Henrique Dussel, que engravidaram a teologia novamente e depois produz um papa latino-americano, que entra e que se chama Francisco. Nenhum papa, desde 1221, se chamou Francisco, e que chama ao sol de irmão, à lua de irmã, à água de irmã.
e que tem uma sustentabilidade na própria concepção que tem da criação de Deus e de todos os seus frutos e todos os seus filhos. Então eu não posso deixar de dizer que o intelectual, o professor da teologia, produziu uma teologia das mais avançadas, a teologia da esperança humana. Uma das passagens mais lindas dos textos de Rubem Alves é quando ele interpreta o Dante Alighieri, que escreve na Porta do Inferno, na trilogia, Voi che entrate qui lasciate qualche speranza, em italiano primitivo. Quer dizer, aquele que entrar aqui deixa para trás toda a esperança. E aí Rubem Alves diz: o inferno é a privação da esperança. Quem não tem esperança já está no inferno. A sua análise: o ser humano só pode existir se tiver esperança. Se ele levantar aquele dia e dizer: eu me rebelarei contra todas as condições materiais, eu vou voltar a olhar as coisas, eu vou ver as coisas, eu vou hoje novamente lutar para sobreviver. E quanto maior for a condição material, maior deve ser a força do espírito, maior deve ser a revitalização desse espírito. Teólogo da esperança, eu já vi Rubem Alves dizer da esperança e falar com tanta força que eu conseguia sair da aula modificado, transformado, espantado, para que a gente pudesse continuar a nossa luta. Da teologia, Rubem Alves vai à filosofia, e da filosofia ele trabalha a filosofia da ciência, e o livro dele, O Enigma da Religião, é um dos mais belos livros de teologia do Brasil. E o segundo livro, Filosofia da Ciência, é um dos livros de epistemologia, onde ele categoriza a base da filosofia ocidental, a visão da razão tecnocrática, que venceu a razão dialógica. E a partir da razão tecnocrática, a ciência, elas povoaram a nossa vida e colonizaram a nossa existência. Mas a razão tecnocrática cresceu tanto e se transformou no braço do capital, mas a razão dialógica ficou tão pobre. Nós não avançamos. E Rubem Alves, no livro Filosofia da Ciência, trabalha que a ciência, depois ele vai usar metáforas, que a ciência trabalha as coisas materiais que nós precisamos e é necessária, mas nós não encontraremos na ciência as perguntas fundamentais para a existência humana. Eu acredito que o Rubem Alves, ao vir da teologia para a ciência, ele também imanta a ciência de uma pergunta e de um questionamento profundo, que é o sentido das coisas, que é para onde as coisas vão. Uma das suas mais belas aulas, ele dizia: não precisa o professor ensinar as coisas que já estão prontas. Um adolescente é capaz de acionar em minutos a memória da humanidade e ensinar o que são as coisas é muito fácil. Agora, espantar as crianças para o sentido da vida, o tablet não faz, o smartphone não faz, a pendrive não faz. Então a gente está numa fase de educação bancária, dialogaria Paulo Freire com Rubem Alves, só que agora é bancária e tecnológica, que vem em cima de dados e dados. Eu também concordo com o Rubem que a sociedade de hoje não é a sociedade do conhecimento, é a sociedade da informação, que a informação não é conhecimento. O conhecimento é a informação trabalhada subjetivamente, para você viver melhor, para ser feliz, para te dar uma luz, para decodificar alguma coisa. Mas a informação sem conhecimento é barbárie informacional. Uma série de coisas que a maior parte delas não serve para nada, ainda que eu não queira cair no utilitarismo. Agora é preciso que a gente recupere a razão dialógica, recuperar a capacidade de ver as coisas na beleza. Ele dizia, o mistério da vida, e aí ele invoca Weber, e aí ele invoca Nietzsche, está em ver a beleza da vida, ver o sol, ver a lua, ver a água. E as maiores metáforas do professor Rubem Alves, né? Ver as crianças, ver as flores, né? Crianças e flores foram sempre as duas metáforas mais fortes na vida do professor Rubem Alves e nos seus 76 livros escritos, dos quais 12 traduzidos para outras línguas, né? Rubem Alves é rico, é fecundo, porque ele escreve com simplicidade, e eu, ao pensar nisso, reporto-me a São Tomás de Aquino, que diz: a verdade, por ser verdade, é simples, né? O que se complexifica muito tem o nefasto cheiro do engodo.
É preciso ser simples, porque a vida é simples, as coisas são simples. E aí, a simplicidade como categoria. O Rubem Alves escrevia de maneira simples. Numa das suas crônicas ele diz: tem uma senhora que me manda toda semana uma carta corrigindo os meus textos, né? Eu respondo a ela de maneira extremamente agradável. Mas eu esses dias respondi o que o Patativa do Assaré me ensinou. É melhor escrever errado as coisas certas do que escrever certo as coisas erradas, né? E ela parou de escrever para mim, ele dizia, né? Porque evidentemente que nós temos que ensinar as coisas às nossas crianças, mas a escola brasileira está tão viciada numa visão autoritária, darwinista, meritocrática, seletiva, de produzir os melhores, os falcões, os leões, e nem tudo no mundo é falcão e leão, que ela esquece da diversidade, da autonomia, da leveza do cotidiano. E ele falava: quando alguém obriga alguém a ler, matou a leitura. Quem gosta de ler não aprendeu na escola, porque a escola mata o gosto da leitura, né? A leitura tem que ser o quê? Um sabor da alma, um sabor mais que um saber. Ele dizia: não se explica poesia, se sente poesia. Quando eu tenho que explicar a poesia, eu já perdi a poesia. Se sente. A poesia é imantação, é teológica, ela é experiência mística, experiência poética, de dissolução do cotidiano estreito, de aberturas de frestas e mesgas para a beleza da superação da realidade. Então Rubem Alves critica profundamente todo o dogmatismo. Eu nunca vi alguém tão avesso a qualquer dominação quanto o Rubem Alves. Ele chegava a ser irritadiço quando alguém queria controlar, dominar, até as reuniões do departamento. E eu que faltei um dia numa reunião do departamento, me elegeram chefe. Eu não pude me defender, tive que virar chefe, né? E eu tinha medo de falar nas aulas, nas reuniões, que o Rubem tinha uma forte tendência a qualquer coisa que ele achasse que era dirigente, dirigista. Ele falava: não está aqui, a gente não precisa lutar para perder a subordinação, né? Para lutar. Então ele tinha uma alta sensibilidade para todo e qualquer dogmatismo. Mas ele era uma das pessoas mais amáveis para qualquer convencimento. Escutava, né? Ouvia, e ouvia da gente com atenção. As coisas que nós, às vezes, muito adolescentes ainda, na alma, estávamos perto desse gigante. Foi com ele que eu aprendi o texto de Bernard de Chartres, copiado por Sir Isaac Newton e depois copiado por Bertolt Brecht. Nada se perde, nada se cria, tudo se copia, né? Suba no ombro dos gigantes para olhar mais longe, mas ao olhar mais longe, seja humilde, reverencia quem te segurou no ar para que pudesses ver. Aprender é subir no ombro dos gigantes, ensinar é deixar que crianças e adolescentes subam nos seus. Isso é lição de Bernard de Chartres, um medievalista, revitalizada pela obra de Rubem Alves em muitas das suas crônicas, né? A ideia dos gigantes. Da filosofia, Rubem Alves deu um outro salto para a educação. E como é que ele virou educador? Eu acho que aqui, se houver muitos professores, a maioria de nós professores não escolheu ser professor, foi a vida que nos escolheu. Não estava na nossa pauta ser professor, não era o ideário ser professor, mas a vida foi nos escolhendo, porque a vida é arbitrária, a vida é provocante, a vida é extraordinária, a vida é fora da ordem, graças a Deus, né? E aí, essa dimensão de reconhecer a diversidade da vida, eu também tive com o Rubem Alves. Eu, aliás, fui abençoado por Deus, porque eu fui aluno do Paulo Freire por 4 anos. Fui auxiliar didático dele 2 anos, que era só carregar a mala dele, porque ele nunca me deixou falar nada na sala de aula. E fui motorista dele por 1 ano, levava a São Paulo. Tinha a extensão universitária etílica, que era tomar cerveja depois das aulas, eu não podia ir, porque eu tinha que levar o Paulo Freire, então isso me incomodava, né? Mas a hora que eu vi o que saía desse homem, ele inebriou muito mais a minha alma, a entorpeceu com coisas muito mais belas, né? Que até hoje eu me sinto embriagado das ideias de Paulo Freire e dos sentimentos de Rubem Alves, né? E isso me faz viver e vitalizar a minha existência e daquelas pessoas com quem eu posso, de maneira gratuita que eu recebi, repassar com maior tranquilidade também. Agora, eu vi Paulo Freire e Rubem Alves, porque na minha banca de mestrado na Unicamp
era Dermival Saviani, Paulo Freire e Rubem Alves, né? Então, e eu não tinha nem noção, porque senão eu teria recusado entrar, quer dizer, eu não tinha noção. MSN, Movimento Sem Noção, sou eu, quer dizer, eu não tinha noção. Na minha banca, e aí na banca, as perguntas que o Rubem Alves me fez, eu já li um pouquinho do seu currículo, mas não gosto de currículo, ele dizia. Currículo vitae está errado, porque é currículo mortis, é o que você já fez, já quebrou minhas pernas, quer dizer. Depois ele escreveu isso mais tarde. E eu também não vou ficar lendo tudo isso que você escreveu, porque a gente escreve quase sempre com uma intenção racional. Eu queria que você olhasse nos meus olhos e falasse: o que você quer vir fazer na Unicamp? Qual é o seu projeto de vida? E eu que tinha preparado, decorado, citação em latim, né? Quase me quebrei, né? Porque ele tirou meu chão, tirou meu teatro, né? Mas ele no final falou assim: você tem uma cachola boa. Eu queria muito que você convivesse com a gente. E aí, o Dermival me fez perguntas técnicas, né? Dermival Saviani, né? E o Paulo Freire falou e falou assim: e o que você quer mesmo fazer aqui? Né? E eu falei assim: eu vou tentar responder as duas, a do Rubem dele, cada um deles. Eu então fui agraciado pelos deuses, porque eu convivi entre gigantes, né? Tive essa honra e essa alegria, então é meu dever falar deles com essa admiração que eu tenho. Platão escreve lá no Banquete: ninguém ama nem respeita o que não admira, ninguém admira o que não conhece, ninguém conhece quem não se dá a conhecer. Depois ele continua pedagogo: não se perde o respeito, se perde na polis o que sustenta o respeito, amor e admiração. Não se conquista só o respeito, se conquista o que produz o respeito, amor e admiração, e dele decorre o respeito. Então, se a gente quiser uma outra sociedade, nós temos que começar com o amor. O amor e a admiração é que vai provocar uma outra relação ética, estética e afetiva. Eu, como coordenador hoje do mestrado e doutorado da Unicamp, há 3 anos atrás, tive uma cena insólita. No finalzinho do processo de aprovação, eu olhei o senhor e falei: mas eu estou vendo no seu currículo que o senhor é juiz. Ele falou assim: sou juiz. Eu falei: mas por que o senhor quer fazer mestrado em educação? O senhor tem um salário muito maior que o meu, o senhor tem uma evidência social, o senhor tem uma capacidade de dizer para a sociedade. Ele falou assim: professor César, se alguém atacar hoje a questão da mulher, eu aplico a Lei Maria da Penha. Se alguém atacar hoje a questão da criança, eu aplico o Estatuto da Criança e Adolescente. Se alguém atacar os direitos da união estável ou afetiva, eu chamo a lei. Mas eu estou cansado de punir. Eu queria ser um juiz educador e não um punidor. O Brasil precisa de gente mais que eduque de dentro para fora do que de puna de fora para dentro. Imperativos éticos. Não preciso dizer que ele passou no mestrado e já está pronto para o doutorado. Abracei porque o Rubem Alves se fez educador. Primeiro, antes, ele viveu uma inusitada situação. Queria ser músico e dizia: eu tinha vontade de ser músico, queria ser pianista, mas o piano não estava dentro de mim. Eu tinha que ficar batendo e não tinha. O meu conterrâneo, Nelson Freire, o piano estava dentro dele, era a extensão do seu corpo. E eu, cada vez que o ouvia, mais eu dizia: não é essa a minha vocação, eu não posso ser pianista. E ele dizia: aprendi a ouvir, mas ainda assim meu coração estava inquieto. Ele é apaixonado por Santo Agostinho, o coração inquieto. E ele lia em Agostinho, nas Confissões, e no De Magistro, ele se aproximava daquela compreensão que dentro da gente nós encontraremos algumas forças. E ele diz assim: quando eu tive a Raquel, a sua filha mais nova, eu comecei a contar histórias para a Raquel, e eu vi que ela me ouvia com atenção, e eu percebi que eu era um bom contador de histórias. E aí é que começou a minha vontade de ser educador. E eu também contava histórias, porque eu era pastor em Lavras, mas eu comecei a contar histórias. E aí ele faz originalmente uma crítica: eu estou muito chateado porque hoje tiraram a palavra histórias do nosso dicionário. Tinha no meu tempo de criança histórias e história com H. Hoje só tem história com H.
E as histórias todas são muito mais saborosas do que as histórias com H. E a gente só vai gostar da história com H se primeiro gostar das histórias sem H e com E. E ele dizia: acabaram com isso. E o primeiro a contar a história no mundo é Homero, Hesíodo, a mitologia, a história dos deuses. E de toda a tradição cultural da civilização ocidental são boas histórias do convívio e da alcova dos deuses no Olimpo. E quem não sabe contar a história, dizia ele, não consegue contar o próprio mito. Nós somos histórias encalacradas. O César é um mito pessoal criado pelo pai, pela mãe e pelas experiências e frustrações que tem. Então a história é que nos constitui, afirmava a grandeza da originalidade antropológica de Rubem Alves. E aí ele vai para a educação. Como é que ele vai para a educação? Primeiro, ao chegar aqui, tem uma profunda decepção. A própria igreja dele o denuncia aos militares, né? É da hierarquia da igreja presbiteriana que sai a denúncia contra Rubem Alves, pastor, dizendo que ele era subversivo e que ele escrevia uma teologia que não era ortodoxa, que não era a teologia, que ele escrevia que os pequenos herdarão a terra, que as pessoas têm que ter liberdade. E a decepção com a ortodoxia e a hierarquia da sua igreja o fez desligar-se da função de pastor e da própria organização clerical da igreja, nunca da comunidade que eu vi em muitas outras situações acompanhando, sendo chamado para falar sobre um tema bíblico, sobre um tema educacional. Ele se desliga e ele tem que fugir. E uma das suas crônicas mais doloridas, ele diz assim: separado de minha mulher, perseguido, buscavam-me em diversos lugares onde eu estivera. Foram alguns amigos que, alguns deles ele vai encontrar-se mais tarde, resolveram me mandar de volta para os Estados Unidos. E já estava a minha família quando eu entrei por último no avião, e a hora que o avião subiu, eu olhei pela janela, uma dor e uma alegria tocavam meu coração. A dor de ter que deixar o meu país naquelas condições, a alegria de estar com a possibilidade de não morrer no meu país. E ele terminava a crônica: cada vez que o avião sobe hoje, eu tenho o mesmo sentimento daquele dia. Eu olho para a janela e sinto o sentimento de indo embora da minha pátria por causa de uma ditadura militar necrófila que vivia da morte, que vivia do sofrimento, do desaparecimento de pessoas, né? De tudo aquilo que nós sabemos, né? De tanta gente que partiu no rabo de foguete, cantava, que sonha com a volta do irmão do Enfio. O irmão do Enfio era o Betinho, um homem de 1,55 m. A ditadura teve medo do Betinho, né? E o Rubem Alves diz numa das suas crônicas: eles tinham mais medo de nós do que nós deles, né? Porque o Rubem Alves, ao contrário do que as pessoas dizem, alinhou-se não de maneira partidária, de maneira ortodoxa, como muita gente acha que tem que ser. Alinhou-se de maneira ética e de maneira crítica, na crítica à ditadura militar. Ele sempre produziu um conhecimento que era um conhecimento para a libertação das pessoas. Tem muita gente ainda que confunde hoje socialismo com estatismo. O Rubem Alves não era socialista e nem estatista, mas ele era um profundo liberal. Acreditava que a liberdade é a mais digna condição humana e que ninguém, em nenhuma circunstância, muito menos educacional e familiar, pode coibir, negar ou destruir a liberdade do ser, de uma criança, de um adolescente, de um jovem ou de um cidadão. Rubem Alves era essencialmente um liberal crente na liberdade humana e na dignidade da vida humana. E isso ele passa, e um liberal crente é capaz de discutir com todas as outras perspectivas, né? Um liberal que acredita naqueles pressupostos. Oliveira Viana, um dos maiores historiadores do Brasil, diz: o problema no Brasil é que se você quiser um liberal, encontre um conservador na oposição. Se você quiser um conservador, é um liberal no poder. Eles mudam de acordo com a ocupação do Estado, né? Porque um liberal convicto tem ideias, tem cláusulas pétreas, né? E no Brasil, a maior parte das cláusulas estão de acordo com a circunstância da ocupação do Estado e não com as suas ideias. Rubem Alves era um convicto. E nas poucas vezes que ocupou cargos, porque ele tinha uma aversão à burocracia,
Ele tinha uma gestão dos seus cargos de maneira muito mais aberta que a gente possa imaginar. Eu me lembro numa reunião e falava: então, se o senhor não está concordando, qual o senhor acha que seja a forma de fazer isso? Então, outra vez uma perspectiva de natureza liberal, outra vez uma propositura de natureza liberal. Como é que nós vamos construir o consenso? Rubem Alves, quando voltou ao Brasil, ele vai sofrer o que todos nós sofremos, o desemprego, né? Nos começos dos anos 70. E aí o desemprego e ao mesmo tempo o rótulo. Ele é um comunista, né? Ele, embora nunca tenha em nenhuma forma, nenhuma predisposição para o comunismo, ele recebeu essa pecha e ficou. Foi um amigo que o convidou para as aulas de filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, atual Unesp. E lá ele começa em 74 a dar aulas. E em 76 abre o curso de mestrado da Unicamp em Educação. E aí Rubem Alves se candidata e é aprovado para ser professor na Educação em 76. Depois ele vai para o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, e depois volta para a Educação como professor livre-docente. Foi nesse período, exatamente nos anos 80, que eu tomei contato com ele. O primeiro contato com o Rubem Alves meu foi quando nós fazemos uma campanha para acabar com o combate que se fazia ao redor da Unicamp. Havia muita plantação de algodão e o fazendeiro da região passava um veneno que tomava conta da própria universidade, e os professores fizeram um protesto contra o veneno, o envenenamento que estava ao redor. E na frente dos professores estava Rubem Alves, estava o Paulo Freire, estava o próprio Dermeval Saviani, defendendo a vida, tomando firmeza a ideia e ao mesmo tempo propondo precocemente uma atitude ambiental sustentável. Ali estava Rubem Alves. Foi chamado depois para compor os quadros do governo. Quais são os dois programas que o Rubem Alves criou na estrutura do Estado no pouco tempo que esteve lá? Um chamado PROFIC, Programa de Formação Integral para a Criança, para tratar com a criança, que foi o primeiro projeto. E o outro, que só podia ser dele, chamado Projeto IP, como cuidar e contar história, literatura e preparar para que as crianças, porque Rubem Alves era um apaixonado pelas flores, pelas árvores, né? Pelas frutas. E ele vai o tempo todo marcar-se nessa trajetória como um jardineiro. Quem já leu Michel Foucault diz assim: uma das metáforas mais tristes do Ocidente é a metáfora do pastor, que é ela que forma todo o autoritarismo, que é o pastor e as ovelhas, pastor e ovelhas. Ele diz: uma das metáforas mais democráticas é do jardineiro. E o Rubem Alves, Foucaultianamente, é um filósofo dos jardins. É preciso andar pelos jardins, mas só vai andar pelos jardins de fora quem souber andar pelos jardins de dentro, jardins de si mesmo. Metáforas brilhantes, poder contemplar as flores todas que estão dentro de você, ou que haverão de nascer nas sementes que você tem. E ele o tempo todo usa a metáfora do jardim, do jardineiro. Ele gostava de fazer perguntas inusitadas às vezes para as pessoas. Um dia fez uma pergunta para um menino, né? Ele falou: você que é o Rubem Alves? Ele falou assim: sou. E o que é o Rubem Alves para você? O menino respondeu: é um homem que gosta de ipê amarelo. Ele falou assim: foi a melhor definição que fizeram sobre mim, né? Ele gostava dessas situações e tirava e fazia delas uma lição. Contava para a gente que nós perdíamos o horário na sala de aula, né? Porque o Rubem Alves contava para lá e para cá, e a contação de história nos enleava. Qual um mito que a gente precisa elear para poder encontrar o labirinto, o caminho de volta, mesmo que a gente não tenha matado o Minotauro, mas a gente precisa do mito para poder sair no cotidiano. Rubem Alves sofreu o exílio, sofreu a segregação, sofreu a expulsão praticamente, a denúncia, a delação da igreja, a infidelidade da própria igreja. Ele é um homem pautado no sofrimento. Mas quando ele dizia sobre o sofrimento, ele dizia: o sofrimento sozinho não provoca humanização. Nem a vida inteira, somente o passar dos dias não provoca humanização.
É preciso que a gente cutuque a alma com poesia, com reflexão, porque a capacidade de refletir sobre o que a gente fez é que nos faz pensar no valor das coisas. Então é preciso que a gente não caia no conto da experiência. Eu tenho 30 anos de experiência. Você vai ter 30 anos de experiência, você pensar o que você fez a cada ano. Que tem gente que tem 1 ano de experiência e 29 de repetição. Aí não adianta nada, né? Só é contabilidade dos dias, mas a capacidade de pensar cada dia, porque cada dia é um mistério da vida, cada dia é uma possibilidade inovadora de você ser feliz novamente. Numa das suas penúltimas crônicas ele diz assim: se eu pudesse resumir a minha obra, eu resumiria em 2 frases latinas. A primeira: tempus fugit, o tempo voa, o tempo passa muito rápido, a vida é muito rápida, as coisas se vão. O ontem é sempre uma saudade, amanhã é sempre uma possibilidade. Para alguns pode nascer, mas também pode apodrecer. Então, o que existe é o hoje. E aí ele dizia, a segunda frase que talvez marcasse a minha obra, da minha maturidade: carpe diem, aproveita bem o teu dia, aproveita inteiramente o dia que você tem. E uma das crônicas lindas: se eu pudesse viver, ele diz assim, eu não gosto muito de aniversário, porque aniversário é desfazer os anos, não é fazer. E a gente, quando colocam 70 velhinhas, a gente sopra, é porque já foram 70 anos. Então eu não gosto de soprar o que já foi, né? Eu queria que no aniversário te acendesse vela, e grandes, e não assoprasse. Porque cada ano que você vive não é um ano a mais, é um ano a menos, né? Então os aniversários celebram o que já foi, e eu queria celebrar o que a gente tem por viver, porque o que a gente tem por viver é o que a gente tem. Então, carpe diem, aproveita o teu dia, aproveita o teu cotidiano. O Sartre é mais rigoroso do que o Rubem Alves, porque o Sartre tem uma frase que até hoje me incomoda: ame enquanto os teus lábios têm cor. E essa frase é pesada, né? Ela mexe com a gente e ela nos faz pensar no carpe diem, que só os livros e a poesia e a música, amante da música clássica, né? Amante de Beethoven, de Mozart, né? De Haydn, e ele, em todos os momentos da vida, ele se consola. Ele dizia: eu posso ouvir, eu posso ver, eu posso sentir. E amante das coisas pequenas da vida. Eu, talvez tenha sido muito feliz a ideia do Edgar, da Adriana,